Shalom a todos. Estamos em Parashat Bereshit. Em nossa Parashá tem vários assuntos. A gente está vendo nossa Parashá sobre o assunto da importância da reza. Onde a gente está vendo isso? No segundo perek, tem um passuco que fala assim: Vechol siach hasadeh terem yeh ba'aretz, vechol esev hasadeh terem yitzmach. Escrito claramente no passuco que mesmo que na criação do mundo, no terceiro dia, aparece que as plantas foram criadas, mas, verdade, Rashi explica que eles somente foram criadas dentro da terra, eles não saíram da terra. Por quê? Porque Hashem não trouxe a chuva. E porque Hashem não trouxe a chuva, fala o pasuk, Vadam ain la'avod et adama. O ser humano, o Adam, não está para trabalhar a terra. E Rashi explica diferente. Já que o Adam não está e não sabe, não tem ninguém que precisa da chuva, então Hashem não pode trazer a chuva só quando o Adam chegou, ele acabou de rezar sobre a chuva, é aí que a chuva chegou. E aqui surge uma pergunta, não está escrito rezar, está escrito lavod et adama, trabalhar a terra, tipo, ver o que precisa da terra. Não precisava tanto trabalhar, a gente sabe que antes do pecado não precisava tanto trabalhar, mas pelo menos colher, então ver o que vai sair da terra. Então precisava alguém para ficar lá. Mas não está escrito La'avod et Hashem. De onde a gente sabe que La'avod et Hashem é tefilá? Está escrito, a gente fala isso, Lovdo bechol levavchem, kol nafshechem, que isso é tefilá. Aqui está escrito La'avod et Adama. De onde tirou essa coisa da reza? A segunda pergunta, Adam Arishon, quando ele nasceu, já sabia quem é Hashem, já sabia para quem rezar. Ainda Hashem não falou com ele, parece que precisava, na hora, já rezar para que a criação vai funcionar. Mas como sabia disso? Como ele sabia? Avraham Avinu demorou muito para conhecer Hashem. Então, como Adam Arishon sabia? Então, para responder isso, tem uma Gemara, uma Masechet Brachot, que ela fala que ela traz um pasuk. O pasuk fala assim: Vaviotim el ar kotshi vesimachtim bevet tefilati. Eu vou trazer meu povo para a montanha sagrada e vou alegrar eles na casa de minha reza. Fala a Gemara, não está escrito da reza deles, minha reza. A gente aprende aqui que Hashem está rezando. E qual é a reza dele? Hashem está rezando que sempre vai se comportar com os filhos dele, com o Am Israel, com piedade. Ele vai dar um julgamento favorável para coisas boas. Então, isso é a reza de Hashem. E aqui surge uma pergunta para quem está rezando. Se ele quer fazer isso, que ele faça isso. Então, o que isso é esse tipo de reza? A resposta é a seguinte. Hashem quer mostrar para a gente uma imagem para mostrar para a gente o que é reza. Hashem ele mostra a vontade dele. A vontade dele é somente dar para o povo dele, somente se comportar com piedade. Isso é a vontade. Mas a reza dele é sem pedido. O que é a reza dele? É que ele está mostrando a vontade dele. Também a gente aprende dele. A gente
precisa focar para mostrar nosso coração, nossa vontade, nossa necessidade. É isso que a gente precisa focar, não no pedido formal. Como que Hashem não existe pedido também na gente? Precisa colocar o pedido de uma secundário. Primeiro, focar como tirar nosso coração para Hashem, como revelar o que a gente precisa. Pedido quer dizer mandar alguém fazer. Quando você fala, eu preciso, tem isso que eu preciso, me falta isso, aí você não manda. Então, nessa coisa, faz uma conexão com Hashem. E isso é o ponto da reza. Então, de acordo disso, a gente entende que todo o ponto da reza é fazer essa conexão. Hashem, ele é a característica que sempre quer dar. O ser humano, ele recebe, precisa ser como se fosse um receptor para receber a bênção de Hashem. E como ele vai ser um receptor se ele não vai falar o que ele precisa, se ele não vai falar que ele está dependendo de Hashem? Quando ele fala isso, está dependendo de Hashem, ele precisa que todo o coração e faz essa ligação com Hashem. É isso todo o objetivo da Tefilá. Ligação, conexão com Hashem. Tefilá é a mesma palavra como tefilim, que são, a gente amarra sobre a nossa mão. Então, também tefilá é se conectar. A gente se conecta quando a gente fala que a gente, dependendo de Hashem, é o que a gente quer, o que a gente precisa. Revela nosso coração. Então, de acordo disso, a gente entende que todo ponto que precisava de ser humano na Terra, que isso lá, Avodat Adama? Ser humano, que ele vai chegar no momento, vai chegar para a Terra, vai ver que precisa mesmo, para colher, precisa chuva. Nesse momento, esse ser humano, que não depende de ninguém, só do seu Criador, vai ser como se fosse uma reza silenciosa. Deus, só você que pode me ajudar. Isso é a reza. Mesmo que talvez ele não sabe quem é Deus. Mas o fato que ele está lá perto da terra, precisa de comida, precisa disso, é exatamente qualquer criação, qualquer animal que agora nasceu, está falando que está rezando. O que quer dizer que está rezando? Em outras palavras, ele olha, ele grita, cadê minha comida? Ele é um receptor. Hashem que ele espera esse momento para cada criação que quer ser receptor para dar para ele. É isso o ponto da reza. Não é o pedido formal, mas é a mostrar para Hashem quanto a gente precisa dele. Quanto a gente, dependendo dele, é assim que a gente faz essa conexão. De acordo disso, a gente entende uma coisa muito interessante. Está escrito na Gemara, Masechet Brachot, a Gemara pergunta. Uma vez está escrito assim, a gente fala isso todo dia. Kavel Hashem chazak ve'ametzibecha ve'kavel Hashem. Você precisa ter confiança em Hashem e fica forte e ter confiança de novo em Hashem. Falar agora, a gente aprende daqui que mesmo alguém que rezou e a reza dele não foi atendida, vai rezar de novo. Então, falar Gemara, mas está escrito que não é bom de repetir sempre a reza. Responde a Gemara, se ele está insistindo muito, não é bom. Mas se não está insistindo, então não tem problema. A pergunta é, como a gente vai saber que é muito ou que não é muito? Quer dizer insistir? Quer dizer que ele está querendo muito que vai acontecer? O que quer dizer isso? A resposta é a seguinte. Se a pessoa ele foca no pedido mesmo do que ele está falando,
e quer que o seu pedido, esse pedido vai ser aceitado, pedido, ou que ele está focando quanto falar para Hashem, que ele está dependendo dele e quanto ele precisa da coisa que ele está rezando. Se ele está ficando pedido, está focando nele mesmo, não está focando na ligação. Quando ele está focando que ele está falando quanto ele está sofrendo, é somente que Hashem que pode resolver. E está focando na ligação. Por isso, pode repetir. Kavel Hashem Chazak ve'ametzibecha. Ve Kavel Hashem. Por isso não está escrito. Você vai rezar. Kavel. Ter confiança em Hashem. Confiança, estou dependendo de Hashem. Também a gente entende. Moshe Rabbeinu rezou 515 rezas. Hashem fala para ele, para. Ravlach. Al tosef daber elai od badavar הזה. Não fala comigo mais. Os sábios falam se ele ia falar mais uma vez, Hashem ia aceitar a reza dele. E a pergunta é por que ele ia aceitar? Ia ser somente mais uma repetição. Ia fazer um tape, um record, ele ia fazer de novo a mesma coisa. Então, qual é 516? Por que muda de 515? A resposta é a seguinte. Se a gente entende e reza como pedidos, a verdade não muda. É o mesmo pedido. Se a gente explica a reza, que é mostrar quanto eu estou dependendo de Hashem e quanto eu quero mostrar minha vontade, minha necessidade, mais uma vez que eu estou falando isso, eu estou me ligando mais com Hashem. Por isso Hashem falou, mais uma vez você ia ser atendido. De acordo disso, a gente entende uma coisa muito interessante. A gente está vendo agora sobre a água, que tem várias etapas. Primeira etapa, em Sukkot, a gente pega 4 espécies. E por que essas 4 espécies? Por causa que essas 4 espécies precisam de água. Então a gente mostra a Hashem, a gente precisa de água. Também colocava no Bet HaMikdash água sobre o Mizbeach para mostrar que precisa de água. E tipo, somente sinais. Depois, final de Sukkot, a gente avisa que Hashem ele pode trazer a chuva. Ainda a gente não está pedindo. Somente depois da festa a gente está pedindo. Por que tudo isso? Por que essa introdução? A resposta é a seguinte. A reza sobre a água é a coisa mais importante que tem. Se a água é a coisa mais importante que tem, a reza sobre a água é a mais importante que tem. Hashem quer ensinar para a gente que a gente foca sobre mostrar a nossa vontade e não sobre o pedido. Quando a gente mostra o celular, a gente mostra a nossa vontade. Isso é uma introdução magnífica para a reza. É como uma criança mostra para o pai dele, olha pai, e mostra o brinquedo que quebrou. Que o pai agora precisa fixar. É muito mais o pai quer fixar que quando a criança vai chorar, pai, me fixa isso. Me conserta isso. E também quando a gente fala, mas Shivor, morrer da Geshem, a gente fala, Hashem, você somente pode fazer isso. A gente fala quanto a gente está dependendo dele. E isso que mostra o que é a reza de verdade. E só mais uma coisa. Em Rosh Hashanah e Kippur a gente fala, Hashem, Kotvenu Besefer Tzadikim Hassidim. Hashem escreve a gente no livro dos tzadikim, dos Hassidim, dos Yesharim, dos Tmimim, dos justos. Mas não dá para entender. Se a gente é tzadik, Hashem vai escrever a gente. Se a gente não é tzadik, então não vai escrever. Então por que você fala isso? Não adianta falar isso. Resposta. A reza mostra o que é nosso coração. A gente quer mostrar para Hashem que queremos fazer parte desse livro de Tzadikim Hassidim. Isso que a gente mostra. A gente não manda Hashem escrever. A gente não manda na reza. Somente a gente mostra qual é o nosso coração de fazer parte do Tzadikim Hassidim.
Isso é o ponto. Mais a gente mostra nosso coração, mais funciona. Conta, uma vez tinha uma viúva, que ela tinha um filho único. Ela mandou para a yeshiva. Os rabinos cuidaram dele com todo carinho. Ensinaram tudo para ele, começou a crescer, ficou um rapaz maravilhoso. E um dia viram que tem um problema de saúde, descobriram que tem uma doença muito grave. E eles não queriam dar uma tristeza para a mãe dele, que ela fica sofrendo. Fala, não adianta, vamos fazer rezas. Toda a yeshiva, vamos, Bezrat Hashem, ele vai se curar. Eles fizeram rezas, fizeram tudo, trataram ele na melhor forma. Mas, infelizmente, o rapaz faleceu. E, no enterro, a viúva falou para os rabinos, eu sei que vocês fizeram tudo para o meu filho. Mas, por favor, o que eu pedi para vocês, nunca façam isso de novo. Eu sei que vocês acharam que talvez não vai adiantar de falar para mim. Mas vocês não podem imaginar qual é a força de uma reza de uma mãe sobre o filho dela. Esse é o grande segredo. Mãe sobre o filho dela, não é que ela fala palavras mais, pedidos mais com os rabinos. Não. Ela não é mais tzadeket com os rabinos, não. Mas ela tem um coração, ou a conexão com Hashem com o coração, ninguém pode fazer. É isso o ponto. Isso é o ponto da reza. No momento da reza, a gente precisa tentar conversar com Hashem. Falar tudo que a gente tem no coração. Aliviar nosso coração com isso. E a gente vai sentir essa conexão com Hashem. E com isso, Bezrat Hashem, Hashem vai dar para a gente brachá, atzlachá, que a gente sabe que através da reza chega a todas as coisas boas, toda a brachá para nós. Shabbat Shalom.